Oi, gente, bem-vindos a mais um tutorial da Mina. Dessa vez eu trouxe para vocês uma balaclava, que é uma peça super estilosa, tá super em alta agora para o inverno. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa beldade. Vamos precisar de 8 quadradinhos de vó, que é esse quadradinho de square aqui, tá bem? Utilizei a agulha 5 de acrílico e 3 fios de lã. Para mostrar melhor para vocês, ilustrando aqui no caderno, vamos precisar então de 8 quadradinhos de vó, que são os squares que a gente já está acostumado aí a fazer vários tipos de peça, certo? São quadradinhos de 15 centímetros, 15 por 15. Então, gente, cada lado desse vai ter que ter 15 centímetros. E assim, na diagonal, quando a gente pega de ponta a ponta, tem que ter 22 centímetros, tá bom? Feito isso, a gente vai costurar a lateral desses quadradinhos, né? Formando um círculo, os 4 da base. Depois, a lateral dos 3, depois em cima o topo. E aí, as laterais desse topo. E depois a base dos 4 quadradinhos de baixo. Vamos para o processo que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Eu começo com um círculo mágico e a gente vai fazer o quadradinho. O quadradinho vai ser apenas aqui ensinado somente uma vez, gente, porque a gente precisa de 8 iguais, tá? Então, não preciso ficar repetindo esse processo com vocês. Feito o elo mágico, a gente vai subir 3 pontos altos, depois 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Dentro desse elo, gente, porque quando a gente puxa, esse elo fica fechadinho direitinho, pra gente trabalhar esse círculo e depois as quinas, tá bom? Então aqui, ó, eu fiz 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Terminei meu último bloquinho, fiz 2 correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo agora no primeiro ponto que a gente subiu. A gente conta aqui na base que a gente subiu 2, 3 correntinhas, dependendo do ponto de cada um. E a gente conta ali no segundo ou no terceiro ponto que a gente subiu, a gente fecha com um ponto baixíssimo, tá? E agora, como eu tô trabalhando com 2 carreiras iguais, eu vou subir nesse mesmo tom que eu tô fazendo. Eu subo 3 correntinhas, porque uma é de espaçar, vou nessa quina e vou repetir esse leque que a gente fez no primeiro momento. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos novamente dentro desse buraquinho aqui da quina. 2 correntinhas, depois 3 pontos altos novamente. Esse aqui vai ser o nosso leque de quina, que a gente vai repetir ele até acabar o processo. Então, toda quina vai ter esse leque, tá? Quando a gente acaba esses 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos, a gente vai sempre fazer uma correntinha de separação para o próximo bloco, tá? Então, depois de fazer essa quina com o leque, a gente vai fazer uma correntinha para separar e fazer a outra quina novamente com leque. Eu fiz uma correntinha para separar e volto a fazer meus 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos. Em cada quina dessa, vamos ter esse leque de repetição. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E na hora de pular para outra quina, a gente faz sempre uma correntinha para separar, ok? Entre eles. Cheguei no final da minha segunda carreira. Aqui eu tinha começado subindo um sozinho, né? E passando para a quina. Então, aqui, gente, a gente vai continuar o nosso leque, normalmente. 3 pontos altos, 2 correntinhas. E agora, em vez de mais 3, eu vou fazer só 2. Porque o que a gente iniciou ali já significa o nosso ponto alto. Então, a gente só vai fechar com um ponto baixíssimo. Ó, conta 1, 2 correntinhas, fecha com um ponto baixíssimo. E a outra correntinha ali ficou de espaçamento, sendo aquela correntinha única que a gente faz para passar, tá bom? Então, agora eu vou cortar o meu fio. Vou passar para a linha preta. A linha preta é ruim de ver, gente. Mas o processo é o mesmo, tá? Vou mostrar para vocês agora como eu coloco meu fio, como eu vou unir aqui novamente o fio preto. E a gente vai fazer o mesmo processo. Na quina vai ser leque e onde tem o espaço vão ser só 3 pontos altos. Então, vamos lá. Eu faço aqui como se fosse iniciar as correntinhas, né? Para dar um nozinho. E faço um ponto baixo com esse nozinho, ó. E aqui subo 2 correntinhas para significar um primeiro ponto alto. E faço 3 pontos altos normalmente dentro desse buraquinho. Esse buraquinho aí que tá sozinho vão ser sempre 3 pontos altos, gente. E a gente vai ter que fazer uma correntinha para espaçar, como eu falei com vocês anteriormente, ó. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos nesse buraquinho de espaço. Faço agora uma correntinha somente para separar. E na quina agora eu volto a fazer aquele leque. Serão 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Depois, uma correntinha para espaçar. Aí, lá naquele buraquinho sozinho, são só 3 pontos altos novamente. Acompanhe o processo.
Fiz a minha quina de leque e agora eu vou fazer uma correntinha para espaçar somente e vou nesse buraquinho aqui que fica solto e coloco 3 pontos altos somente. E vou repetir esse processo todo durante toda essa carreira. 3 pontos altos aqui, uma correntinha para espaçar e volto para o meu leque. Eu tô alternando as cores, então esse eu comecei com miolo branco, o outro eu fiz com miolo preto, vocês podem fazer das cores que vocês quiserem. Eu vou terminar 2 carreiras do preto aqui e volto com vocês. Terminei minhas 2 carreiras do preto, o esquema é o mesmo, gente, e agora eu vou finalizar com uma carreira do branco. E a gente vai fazer exatamente igual, onde tem esses espacinhos sozinhos, vão ser 3 pontos altos e uma correntinha para espaçar. E nas quinas são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e uma correntinha para espaçar. Tá bom? O processo é esse. Agora eu vou vir com a minha cor branca para terminar esse quadrado, né? Porque eu tô alternando as cores. E vamos fazer, então, 8 desses. Passei para minha linha branca aqui para finalizar. Esse aqui não vou repetir 2 carreiras do branco, vai ser uma carreira só. E só para mostrar para vocês mais uma vez, porque no branco dá para ver melhor também, eu insiro aqui a minha agulha, faço um ponto baixo e faço o processo todo novamente, gente. Só acompanhar o vídeo certinho que não tem erro, ok? Na dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo vocês, mas acho que ficou bem explicadinho, tá bem? Caso o vídeo tenha ficado rápido, vocês podem desacelerar na ferramenta aí do YouTube, tá bom? Terminei esse quadradinho de square, agora a gente vai fazer a união desses quadradinhos. Já tenho aqui os meus 8 prontos, então vou mostrar para vocês agora como que a gente vai fazer essa união, tá? A parte de baixo eu já uni, só mostrando para vocês, porque eu vou mostrar como a gente faz essa união. Lembram que são 4 partes, né? 4 quadradinhos. Eu faço essa união aqui, ó, no meio delas, com um ponto baixo. E aqui na barra eu já fiz uma carreira de acabamento com ponto baixo, tá? As uniões dos quadrados eu também fiz com ponto baixo, vou mostrar para vocês como que eu faço agora. Já uni os 3 de cima também e vou mostrar para vocês como a gente faz agora. Vejam bem, eu já fechei esse círculo da parte de baixo, que são os 4 juntos. Agora eu vou unir esses 3, que eu já uni as laterais também. Esses 3 é a parte do gorro, né? Da cabeça. Então, eu já fiz a base aqui do pescoço e agora eu vou costurar o topo do gorro e vou costurar essa base do gorro nessa gola, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu faço com ponto baixo e vou unir as partes mostrando em detalhe, porque é muito facinho e muito rápido de fazer também. Então, vou fazer essa parte do topo também com vocês, que é um quadradinho só que vai em cima. E aqui na parte do gorro embaixo são só 3 quadradinhos. Então, vou mostrar para vocês a união dessas laterais agora. Aqui, para vocês entenderem melhor, esse topo vai em cima, ó. Só para fechar o capuz, tá vendo? É um quadradinho somente em cima, para unir essas 3 laterais do quadrado, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês melhor no branco. Na verdade, eu ia fazer um preto, né, com fundo preto nesse topo para poder ornar com o restante que eu fiz. Só que como o preto é muito ruim de vocês verem na câmera, gente, eu fiz o quadradinho branco para mostrar a união direitinho das alças no branco, porque no preto é muito ruim de vocês visualizarem, ok? Então vamos lá, eu peguei aqui meu fio rosa, eu usei o fio Harmony para fazer essa parte do acabamento e a gente vai fazer aqui a união desses quadradinhos em ponto baixo. Aqui eu não faço aquele nó como vocês viram fazendo, eu já insiro a minha agulha aqui na parte da alcinha de trás do gancho do ponto com a outra parte da alcinha de trás da outra metade. Então, ó, eu uno lado direito com lado direito, tá, gente? E pego somente a alcinha de trás de cada ponto. Então, eu não pego a alcinha inteira, vejam bem. A gente vai somente na alcinha de trás de cada ponto, com o outro ponto do outro lado aqui, ó, somente na alcinha de trás. Tá vendo que ele tem 2 alcinhas? Eu só pego nas alcinhas da lateral de cada ponto, tá vendo? Puxo e faço ponto baixo. Vou terminar meu processo e volto com vocês. Feito aqui todo o processo em ponto baixo, ele fica em alto relevo, tá vendo? Fica bem bonita essa costura.
principalmente em quadradinhos, fica bem legal. E agora eu vou costurar essa lateral novamente com ponto baixo aqui, ó, o lado esquerdo, e vou fazer a mesma coisa com o lado direito. Então, só faltam 2 laterais, porque a parte da frente ela fica aberta, né, que já é a parte do rosto. Então, eu vou costurar essa lateral e depois a outra. E antes que vocês me perguntem por que eu não comecei lá do ponto da lateral, foi justamente porque ela pega o preto e não ia dar pra mostrar pra vocês direito. Eu quis costurar diretamente no branco aí pra vocês verem melhor como que pega, né, na alcinha, quais as alcinhas que a gente pega pra poder fazer esse efeito. Então, vocês podem começar do topo, tá, gente, ali da beira. Eu comecei ele no branco por conta disso, tá bom? E aqui, ó, eu já fiz a volta todinha. Já fiz a união da parte de trás aqui, ó, do gorro com a parte da gola, tá? Aqui, ó, essa parte todinha aqui eu fiz em ponto baixo também. E aqui eu já fechei o topinho. E agora eu vou fazer um acabamento em ponto baixo, gente. Aqui é só eu continuar. Onde eu costurei aqui embaixo, no meio da peça, para unir esses 3 quadrados que faltavam, eu vou continuar fazendo em torno dessa peça toda em ponto baixo com o fio rosa, só para dar um acabamento legal. E assim a nossa peça já tá feita. Vou fazer aqui mostrando para vocês também como que eu peguei. Vocês vão ver que no preto é muito difícil de ver, gente. O preto é muito ruim de filmar em detalhes, sabe? Eu não gosto de ensinar com o preto, mas eram as linhas que eu tinha aqui para fazer uma combinação de cores legal, e aí é o que temos para hoje, tá bom? Então, eu saio fazendo ponto baixo aqui, não tem mistério não, gente. Aqui é ponto baixo em volta da gola e em volta do capuz todinho, fazendo o contorno do rosto, ok? Vou terminar essa volta toda e volto com vocês. Terminei essa volta toda e agora é muito fio para esconder, galera. Agora é a parte chata da peça. Fica incrível, né? Mas o trabalho de esconder os fios pra mim é a pior parte e é mais demorado, sabe? Pra que fique perfeitinho. E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa volta toda de acabamento em ponto baixo. E aqui na parte da barra também, da gola, eu também fiz ponto baixo, tá? E a união de toda a lateral, de toda a peça e da barra, aqui a parte da gola, também foi em ponto baixo, tá, gente? Esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, deem like e fiquem com o resultado. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine.